Estão gostando? Sim? Então, antes de começar minha palestra, bem rapidinho, eu queria pedir para vocês me ajudarem numa coisa. Pode ser? É a primeira vez que eu estou nesse palco como RD. Até então eu já vim para esse palco outras vezes, acho que alguns já me acompanham. Foi sempre via Exact, né? E agora é Exact por RD. E agora eu estou do outro lado. Eu estou vendo o bastidor do que acontece aqui. E, cara, é impressionante o carinho e a dedicação das empresas, das pessoas que estão fazendo isso aqui acontecer. Então, antes de mais nada, eu queria pedir uma salva de palmas para todo mundo que faz esse evento acontecer, tá bom? Me ajudem, por favor. Denis, Mari, toda a equipe, Bernardo, todo o pessoal do som, obrigado, viu? Parabéns. Gente, eu não sou o cara de palestra motivacional, eu sou um cara de palestra técnica, mas hoje vai ser difícil segurar um pouquinho a emoção, porque é bem emocionante para mim estar aqui. Agora, eu quero muito gerar o mesmo valor que vocês vão gerar para mim, eu quero gerar ROI, retorno sobre o investimento de vocês comigo, e esse é meu lema aqui. Eu quero que quem saia da palestra tenha pelo menos uma coisa que dê para botar amanhã em prática e tirar resultado sobre o que viu. Esse é sempre o meu objetivo. E aí eu vou combinar com vocês, no final eu vou perguntar se tem pelo menos uma coisa que dá para botar em prática e achar que dá de tirar resultado, e sejam sinceros comigo, beleza? Eu dividi minha palestra em 3 atos. E aí são histórias que por trás tem muita coisa técnica. E eu vou tentar deixar o mais leve possível para a gente conseguir digerir. Tá bom? Primeiro ato, gente. Essa não é minha primeira vez nos palcos do RD Summit. É a primeira no palco principal. Mas eu já tive, acho que o ano passado, foi a única vez que eu não tive no palco palestrando. Eu tive no RD para negociar a Exact, para ser vendida para a RD Station, e eu não palestrei. Todos os outros eu estava. E eu já palestro há muito tempo, desde 20 anos, eu tenho 36 anos, desde 20 anos eu palestro. Na minha primeira empresa, que foi a 2-para-1 Design, fomos um dos maiores escritórios de design no Brasil, era muito fácil palestrar. A gente ganhava vários prêmios, então eu chegava e mostrava como é que tinha sido desenvolvido aquele projeto. Então eu contava uma história, e o pessoal falava, pô, então é assim que desenvolve um projeto. Palmas, NPS 0 a 5, 4.8, 4.9, estourando. Aí eu falei, pô, sei palestrar. Eis que vendo minha empresa e começo a estudar vendas. E venho para um palco do RD Summit. Falei, vou destruir no palco do RD Summit. Lá eu vou me encontrar. Minha nota foi 3.6 de 5. Para quem é extremamente crítico como eu sou, cara, foi terrível. Foi um golpe para mim. Assim, eu falei, putz. Eu lembro, esse e-mail é um e-mail da Mari, dizendo não só o 3.6, como uma informação pior, que foi o meu ranking. Que aí, para quem é competitivo, meu parceiro, eu estava lá no meio, eu falei, putz. E para mim foi muito duro. E aí, claro, mas eu sou um cara sênior, né? Brincadeira. Foi muito duro e eu sou uma pessoa como outra qualquer e o meu instinto falou mais alto. E qual é o instinto que a gente tem quando a gente faz alguma coisa que não foi bem feita? Alguém chuta? O instinto é botar a culpa em qualquer pessoa que não seja tu. Isso é teu cérebro funcionando. O vendedor, vocês já experimentaram? O vendedor não bateu meta. Pergunta para ele o que aconteceu. Vê se ele fala, eu fui mal esse mês. Cara, o lead era ruim. O preço estava alto em relação aos concorrentes. Ou faltou funcionalidade ou qualquer coisa do tipo. Sempre vai ser. E não é por mal, não é porque ele é vendedor. É um comportamento instintivo. É um comportamento humano. Só que nesse momento, eu sabia que isso não era a melhor saída. A melhor saída não era botar a culpa em alguma coisa, só que eu estava fazendo, e eu estava botando a culpa na única coisa que eu conseguia botar e que não era eu, que era o público. Então eu falei assim, o público não é tão técnico quanto eu, porque minha palestra eu falava assim, os SDRs, os BDRs, e eu via que as pessoas ou estavam saindo, ou estavam apavoradas de não estar entendendo nada, ou estavam fingindo que estavam entendendo, sabe que nem quando tu prova vinho, que tu, sim, esse vinho, mentira, não entendeu nada. É tipo as pessoas estavam fazendo assim na minha palestra. E aí o resultado foi aquele. E o que eu precisava fazer? Eu amo neurociência. Quem aqui gosta de neurociência? Só para eu ter uma noção. Vamos falar sobre neurociência. Porque eu quero aplicar neurociência em treinamento e acompanhamento de time de vocês. Theo, tá mal, de forma simples. E aí, nesse momento, o que eu estava fazendo era tendo que negociar com o meu cérebro. Eu tinha o córtex pré-frontal, falando de forma fácil, que é que sabia o que eu tinha que fazer. E eu tinha meu corpo estriado, que são meus hábitos, é aquele cara que sabia assim, tipo, cara, ele vai fazer o que for melhor na visão dele para o meu corpo.
para a minha existência. Então ele vai dizer assim, espera aí. Mas ele vai achar uma desculpa. Não é culpa tua, fica tranquilo. E eu tenho que vencer isso, e essa negociação. E quando a gente vê neurociência, existem 5 princípios básicos que fazem eu conseguir fazer essa negociação com o meu cérebro. E é uma negociação super complexa. E em cima desses princípios eu queria dar algumas dicas para vocês que eu acho que pode ajudar na prática. Beleza? O primeiro princípio, ele é um pouquinho menos prático. A Camila falou sobre ele, a Camila é uma amigaça, a Camila Farani estava aqui, a gente estava ali atrás conversando. É um princípio que é o princípio metabólico. Eu sou terrível com esse princípio, tá? Vocês vão me conhecer, a gente vai estar no happy hour junto, eu vou estar bebendo pra caramba. Vocês vão estar, desculpa, vou estar bebendo um pouquinho. A gente vai estar ali, vocês vão no stand da Exact, vocês vão me ver com uma latinha de energético quase sempre na mão. Eu não faço isso tão bem. Mas o que é o grande risco de não fazer isso tão bem? Imagina quando você está cansado, a primeira reação do teu corpo é igual a pirâmide de Maslow, sabe? A primeira reação do teu corpo é dizer assim, primeiro vai dormir, depois vem falar comigo. O cérebro, o corpo estriado vai falar isso para ti, dá um tempo. Vai te cuidar, depois tu vem falar comigo. Então essa negociação se torna muito difícil. E agora eu começo a trazer como é que a gente pode melhorar essa negociação nos outros 4 fatores. O segundo fator é repertório comportamental. O teu cérebro vai ter muito mais facilidade de fazer as coisas que ele já fez alguma vez. Para ele isso gasta menos energia. Se eu fizer alguma coisa que eu já fiz, é mais fácil. Então quando ele quer poupar energia, que é normalmente como o nosso corpo funciona, ele recorre àquilo que ele já sabe, que ele já fez. E eu vou citar uma amiga que eu tive o prazer de ser apresentada para mim pelo Hélio Azevedo, que está ali, que é um meu mentor, foi um cara, primeiro gerente de Windows no Brasil, vice-presidente da SAP, enfim, meu mentor. E a Daphna, que escreveu um livro chamado Power Skill, que vai palestrar nesse palco amanhã. A Daphna, ela fala muito sobre a repetição. Ela foi diretora global da Nike de vendas, nacional da Apple. E ela fala que ela era tenista. Ela diz assim, cara, você treina centenas de milhares de vezes a mesma paralela. Centenas de milhares de vezes a mesma diagonal. Não quer dizer que é porque você não sabe dar a paralela ou não sabe dar a diagonal. Só que no fervo, na hora do jogo, se você já fez muitas vezes, eu preciso dar a paralela e me adequar com aquela paralela de maneira tão rápida, quanto eu decido pegar uma escova de dente e escovar meus dentes. Que aí uma outra amiga que vai estar aqui, que o Daniel Bounds me ajudou a trazer amanhã para vocês, chama Mary Lou Tyler, escreveu Receita Previsível, Prospecção Previsível. Ela fala isso, um prospectador tem que pegar no telefone tão fácil quanto ele pega na escova de dente. E como é que a gente consegue isso? Uma coisinha chamada roleplay, que uma outra amiga minha chamada Renata Centurion vai falar mais profundamente sobre nos palcos do RD Summit também. E o que é o roleplay? Técnica de repetição e de simulação. Botem os times de vocês para treinar, não só para jogar. Porque treino é treino, jogo é jogo. Ele tem que ter repertório comportamental para na hora de negociar, ele ativar rápido algumas coisas. Então treinem, mas não é treinar uma vez por mês. Porque uma vez por mês é igual qualquer ritual que você faz. O Elinho Azevedo que está aqui que me ensinou essa. O que é? O Elinho vai palestrar também aqui no palco, hoje 3 e pouco, no palco 4. O que é esse treinamento que a gente está falando? Se você faz uma vez por mês, imagina, quem aqui vai na igreja? Só para eu ter uma noção. Legal. Se você vai uma vez por mês na igreja, e durante aquele período entre uma vez e outra, você não abre a Bíblia, você não ora, você não agradece pelas coisas, o que vai acontecer na próxima vez que você for na igreja? Provavelmente você vai ter pecado muito durante esse período e só vai na igreja para pedir perdão. E é igualzinho os vendedores. Se você faz treinamento uma vez por mês, ele sai bem do treinamento, sai fazendo certinho. Aí o que acontece depois, se você não fez esse treinamento repetidas vezes? Ele peca. Aí ele começa a sair do treinamento. Roleplay é diário. Roleplay é no pior hipótese semanal. E como é que você faz isso? É simples, pega 2 vendedores teus, um é o cliente e o outro é o vendedor. Pega uma fração da tua apresentação e faz eles treinarem. E faz isso 10 minutinhos por dia, 15 minutinhos por dia. Vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na equipe de prospecção e de vendas de vocês. As melhores equipes da Exact, a melhor equipe de clientes da Exact, eu brinco que são a equipe Wolf Maia de vendas. Eles treinam e simulam o tempo todo. E fica muito mais fácil de o resultado vir. O próximo, custo energético. Custo energético é o seguinte, se parecer fácil, você adere mais rápido.
Sabe, é igual quando você faz, vamos lá, tem um plano de bonificação para o meu vendedor. Ele tem que fazer 3 estudos em Harvard para entender teu plano de bonificação. É esse aqui que vai com aquele, aí o cara não sabe quanto é que ele vai ganhar no final. Bonificação é fácil, é simples de entender. Comissão é fácil, é simples de entender. Mas eu vou além. Muitas vezes quando a gente vai implementar Exact, tem uma mudança de cultura que precisa ser feita. E a mudança de cultura é difícil de fazer numa equipe, por exemplo, o Munif está agora paralelamente entrevistando um cliente que é a Globo, num outro palco aqui. E lá, teve que fazer essa mudança de cultura. Como é que você faz isso num time que vende, é um líder nacional e vende da mesma forma há muito tempo? Você faz isso parecendo que o custo energético da mudança é baixo. Eu vou explicar como. Alguém aqui já foi ou conhece, levanta a mão, um vendedor chato de Monavi, Herbalife, Rinodê, qualquer coisa do tipo? Faz parte, tá, gente? Tudo bem, eu tenho também, já. Minha esposa era de doTERRA. E eu não estou falando nada mal dessas empresas, são baita empresas, vejam bem, tá? Agora é o seguinte, por que a pessoa vira aquele chato dessa empresa? Chato entre parênteses. Que ela foi num evento, aí eu chamei no evento, e ela veio aqui na frente e falou assim, agora é o seguinte, fulano ganhou um cheque de 100 mil reais esse mês. Fulano, o que você fez? Eu falei assim, eu só vendi para minha família, para meus amigos. Aí está na plateia e fala, quê? 100 mil reais para eu incomodar minha família e meus amigos? Puta que pariu, vou incomodar pra caramba. E é isso. Tornem fácil com prova social. Então você faz às vezes o projeto de forma reduzida, com algumas pessoas para aderirem, e depois você leva para o resto do teu time, dizendo, ó, tá vendo, esse cara melhorou em tantos por cento, ela melhorou em X% o resultado, com esse processo. Você quer vender mais? Quer aderir? O vendedor não é burro não, gente. Ele só não quer ser boi de piranha. Então ele olha e fala assim, opa, agora eu vou aderir. E aí você começa a fazer com que a coisa funcione. Então esse é o custo energético. O quarto é a amplitude e o impacto. Ou seja, o que eu ganho com isso? Lembra do cheque de 100 mil? Meu cérebro ele tem que entender que eu vou ter uma boa vitória com isso. Vou dar um exemplo. Quem aqui já se separou do namorado, namorada, marido, esposa, whatever? Quem que se separou e se inscreveu na academia? Quem um mês depois continuou na academia? É mais difícil. Por que é mais difícil? Porque assim, ó, vamos lá. O impacto para mim é muito interessante. Então eu olho assim e falo, me separei. Vou cuidar para estar mais em forma, para eu conseguir me sair melhor na vida de solteiro ou solteira. Só que vem um próximo, que é o timing. Aí o que acontece? Um mês você vai para frente do espelho, faz assim e continua o mesmo frango de antes. Vai, a barriga está aqui ainda, puta, vai demorar para ter resultado, e aí você vai desengajando. Então por que quando a gente faz plano de carreira, e para mim plano de carreira é fundamental em equipe comercial. Primeira coisa, se você não tem plano de carreira, para e constrói. Plano de carreira, por que a gente faz demorando um ano e meio para alguém progredir? Hoje, gente, as pessoas são extremamente ansiosas. A gente recebe informação o tempo todo, a gente está muito acostumado. Se a página demora 2 segundos para carregar, a gente fala assim, putz, isso aqui está horrível a internet. Lembra no passado? Linha por linha. Por que a pessoa não vai ser ansiosa também para progredir na sua carreira? Então, ao invés de você fazer uma progressão de dobrar o salário um ano depois, faz pequenas progressões de 2 meses, 3 meses, Júnior 1, Júnior 2, Júnior 3, Júnior 4, Júnior 38. Aí o que a gente começa a fazer? Cara, as pessoas não buscam só dinheiro hoje. Mudou. Elas buscam valorização, elas buscam exposição, elas se expõem. Então, quando ele vai de Júnior 1 para Júnior 2, faz uma cerimônia de entrega disso. Cria um diploma, assina o diploma o diretor, faz instagramável. E aí você começa a ter o engajamento do teu time. Então tem gente, prospecção, por exemplo, tem um grande problema em prospecção que é turnover. Se você não cuida disso, o turnover vem, e ele vem pesado. Então cuidado, criem bons planos de carreira. Beleza? Gente, basicamente, ou seja, a gente acabou de falar sobre roleplay, plano de carreira, e esse, neurociência, é o que explica. Eu não estou falando alguma coisa aqui que eu não vi acontecer na prática ou que não tem embasamento teórico e vamos lá, laboratorial para isso. São tudo base que existe de fato e a gente se comporta assim. Tem um livro que eu adoro, eu vou deixar de referência para vocês, chama Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. E o título já é maravilhoso. A gente é previsivelmente irracional. E se a gente souber fazer isso para ser um bom líder, a gente vai ganhar muito. As
piores líderes que eu vejo, eles continuam querendo vender para o seu time o produto. Você se tornou líder, você vende processos, ferramentas e cultura. Se você entender isso, você vai ser um baita líder para o seu time comercial. Avançando, ganhei. Convenci o meu cérebro que eu precisava mudar. Aí vem o próximo passo. O que mudar? Como é que eu vou fazer para melhorar meu NPS, sendo que eu não queria deixar de ser técnico? Eu não queria deixar de gerar ROI, de retorno sobre investimento. E aí eu recorri à tríade do marketing, mais conhecida como tríade do marketing pessoal. Tá? Primeira coisa ali é que eu não ia conseguir mudar o aparecer da tríade do marketing. Eu ia aparecer para cá, para esse público, e é heterogêneo esse público. Tem gente que entende de marketing, de vendas, tem gente que não entende tanto assim. Então eu não posso falar que o SQL, o MQL, senão tem gente que vai estar dizendo assim, que porra, desculpa, eu posso falar, que é isso? Então assim, é treinamento, né? Agora eu faço parte da TOTS, eu tenho que... Vamos lá. Então assim, eu vou aparecer para o mesmo público. Só que aí tem um outro ponto, eu não quero mudar o ser, eu quero continuar sendo técnico. Então eu tenho que mudar o parecer. Eu tenho que parecer alguém mais leve, para o conteúdo técnico poder entrar nas pessoas de uma maneira leve. A gente falou sobre neurociência, treinamento, roleplay. Vocês acharam leve? Então, fazendo isso, foi onde eu consegui, nos últimos 10 eventos, ser 8 vezes melhor NPS. Ano passado, no G4, com Bernardinho, Alfredo Soares, eu fui o melhor NPS em 2022 de todo o G4. Esse ano, estou disputando com meu amigo Elinho o melhor NPS. Então, assim, fazendo o quê? Entendendo a tríade do marketing, como é que eu mudo. E por que eu falo isso? Porque a maioria das empresas que eu vou ver, o site diz uma coisa, ele me diz que faz outro, e ele aparece em outro lugar, que o público dele não está. Essas 3 coisas têm que estar sinérgicas para a empresa funcionar. E aí eu sempre, quando eu dou mentoria, eu pergunto assim, o que tu vende? E a pessoa me fala o como, não o quê. Ela começa a explicar o produto dela. Eu falo assim, eu não te perguntei como, eu te perguntei o quê. Você vende a solução de uma dor. O vendedor é, sobretudo, um escutador. Ele tem que escutar a dor e vender a solução daquela dor, caso ele tenha. Porque hoje em dia vender areia no deserto não dá mais, as pessoas sabem que é areia no deserto. No deserto você vende água, areia na construção. Beleza? Indo adiante, vocês estão gostando, pessoal? Coisa boa. Indo adiante, eu vou para o segundo ato. O segundo ato é o seguinte, eu vendi a minha empresa chamada 2-para-1 Design. Mas não foi venda de livro, eu não aguentava mais, eu tatuei no braço equilíbrio, para nunca mais esquecer, porque eu trabalhava 16 horas, 18 horas, fui parar no hospital. E aí quando eu vendi essa empresa, a moral da história que eu quero contar para vocês, é que era o seguinte, tudo parecia estar indo super bem, tá? Então assim, eu tinha moral no mercado. A gente ganhou prêmio Michelin, que nos levou para o Salão do Automóvel de Detroit, o único brasileiro, 5 vezes o prêmio IDEA Brasil, que é considerado o Oscar do design brasileiro, e por aí vai. Então eu tinha abertura no mercado. Mas quando eu fui para o mercado, o que eu gostei muito foi de um desafio de um cliente meu chamado Valley Laser, que era uma startup. Tinha pegado 1 milhão de investimento e andado de lado. Saído de 900 para 1,4 milhões de faturamento. Ou seja, deu ruim. E o que a Valley estava fazendo? Basicamente, a Valley começou a contratar vendedor. Vendedor. E encher eles de reunião. Com a ideia de que quanto mais reunião um vendedor tiver e quanto mais vendedor eu tiver, mais eu vendo. E essa ideia não faz o menor sentido. Vou te falar que quanto mais tu fizer isso, mais tu gasta. Não necessariamente mais tu vende. Porque não é volume só. O volume é importante. Mas se você botar um monte de gente sem probabilidade de fechamento, isso não acontece. Então quando eu comecei a ver isso, eu falei assim, opa, eu tenho que entender um pouquinho melhor essa situação. E nessa época, quem aqui conhece o termo máquina de vendas? Então, eu odeio esse termo. Tá? Para mim, quando a gente fala máquina de vendas, parece que a gente está reduzindo muito. Eu vou lá, mexo numa pecinha, em outra pecinha e funciona. Quando eu olhei vendas, eu sou processista. Porque eu olhei vendas, eu comecei a planificar, que é a primeira coisa que um processista faz. Eu olhei e falei assim, não é uma máquina, é uma linha de produção. Eu tenho uma máquina que passa para outra, que passa para outra. E aí nessa época eu propus a divisão da linha de produção em 5 sãos. E depois foi citado isso em vários livros e coisas do tipo, então eu fiquei super orgulhoso, que era a primeira vez que eu estava entrando em vendas também. E os sãos são os seguintes. Atração. Como é que eu trago esse cliente para perto de mim? Quando eu falo trago, não quer dizer que ele tem que pedir contato. Eu posso entender assim, como é que eu entendo quem tem mais probabilidade de compra de mim? Para quem que eu vou prospectar ativo ou passivamente?
As duas coisas podem funcionar, não tem certo ou errado em venda, gente, tem adequado a cada empresa, a cada momento. Beleza? O segundo, como é que eu defino quem tem probabilidade de comprar de mim? E aqui eu tenho que entender uma diferença grande entre dor e desconforto. Se eu derramo café na minha calça e venho palestrar para vocês, eu tenho uma dor, porque eu estou palestrando presencialmente. Se essa palestra fosse online e aparecesse daqui para cima, eu tenho um desconforto. Eu não preciso sair correndo para trocar calça, ir num shopping ou qualquer coisa do tipo. Pasmem, 10, 20% do mercado tem a dor que vocês resolvem. O problema é que vocês estão tentando convencer os outros 80, 90, em vez de achar os 10. Então a gente tem que achar quem tem essa dor. E aí tem que segmentar para descobrir, peraí, eu vou botar na mão do vendedor quem tem probabilidade. Na mão do vendedor, a gente tem que conseguir descobrir a dor e fazer com que o vendedor descubra qual é a solução para ele vender remédio de dor de cabeça para quem tem dor de cabeça. Não remédio de dor de cabeça para quem está com dor nas costas. Senão começa a empurrar e só vai empurrando o problema. Senão tu vende isso aqui, aí tu empurra para a implementação. A implementação ele fala assim, ferrou, não tem esse produto que foi vendido na venda. E aí você só vai jogando a bola de neve para frente. Então, no final, tem a retenção, ou seja, como é que eu mantenho esse cara comigo, satisfeito, feliz em estar comigo. E ali embaixo tem a nutrição. Eu não preciso parar de comunicar com ele, eu só preciso fazer isso de forma automática. E-mails, WhatsApp, educar ele de forma automática. E aí eu olhei e falei assim, tem essas 5 máquinas. Só que tinha uma máquina que não estava rodando bem. Se eu fosse escrever esse artigo hoje, tá gente, eu escreveria um sexto-são, expansão, que é uma outra ciência. Como é que eu faço ele comprar outras coisas? Como é que eu faço ele comprar mais do que ele já comprou? Tá? Mas isso é discussão para outras. Quem quiser, eu virei um Instagrammer, aquilo que eu mais temia. E eu estou botando várias coisas no Instagram, até o horóscopo só com um ano e meio, fiquem à vontade para me seguir. Mas assim, eu descobri aqui que o meu grande ponto seria intensificar a prospecção, para eu achar mais de quem tinha aquela dor, aqueles 20% que tinham a dor, e principalmente a segmentação, a qualificação. Por quê? Aqui só 4% das reuniões de venda viravam venda. Só para vocês terem uma ideia, uma pergunta que era a velocidade da esteira de produção, é bem técnico, tá? Se eu perguntasse isso, 18% das vezes, a resposta era um número que inviabilizava a venda. Se ela fosse mais veloz que tanto, era impossível tecnicamente fazer uma venda. Só que o meu vendedor só descobria isso lá na ponta. Quando ele ia conversar com o cliente, ele descobria assim, tenho mais 1 hora para ficar com ele aqui, sair de São Paulo e Florianópolis para fazer essa visita. Aí o que acontecia? O custo de aquisição de cliente, o CAC, ele disparava. Porque é caro fazer isso, é ineficiente fazer isso. Você está falando com alguém que não deveria estar falando, não tem probabilidade de compra. Então quando eu descobri isso, eu comecei a intensificar em cima disso. E aí eu comecei a falar que o que estava acontecendo na Veli é que ela tinha uma loja de luxo na Avenida 25. Vocês imaginam o que vai acontecer com uma loja de luxo na Avenida 25? Tem gente que às vezes que eu falo assim, vai ser roubada. Não, não é sobre isso. Esquece isso. A gente tem segurança, vamos entender que as pessoas são todas... Enfim, vai lotar. Vai lotar, curioso. Tudo que é curioso, vai lotar. Sabe qual é o problema? Não é que as pessoas não tenham dinheiro para comprar luxo, não é sobre isso. Elas não estão drivadas para essa dor. Elas estão drivadas para comprar o quê? Preço. E aí o que vai acontecer? Pode ser que tenha 2, 3 nos 50 que entrarem na loja que tem dinheiro, que gostam de luxo. Mas o vendedor vai ter que dar um atendimento, meu amigo, fenomenal para tirar ele da ideia de preço e jogar para o luxo. Só que aí, quando o vendedor está dando o atendimento, tem outras 30 pessoas batendo nas costas dele pedindo quanto é que é o chaveiro. E quando ele fala o preço, a pessoa está rindo assim, falando, meu Deus, e saindo. E a maioria dos times comerciais que eu conheço e que eu vou aprofundar estão exatamente assim. Um monte de gente que não vai comprar na mão do vendedor, gastando tempo do vendedor e o vendedor dando atendimento muito, muito ruim para quem poderia comprar com ele. Que era o que estava acontecendo na Veli, nesse momento. Então a gente começou a fazer uma máquina, em planilhas de Excel nessa época ainda, de perguntar as coisas técnicas, situacionais, é o decisor, não é o decisor, tem orçamento, não tem orçamento, antes de envolver um vendedor. E com isso a gente conseguiu sair de 1,3 para 10,6 milhões no mesmo ano. Foi o maior crescimento do Brasil, segundo o ranking da Deloitte, da Exame. No outro ano eu fiz isso ainda em planilhas de Excel, numa empresa chamada Nanovetores. Saímos de 900 e alguma coisa para 9,3 milhões, foi o segundo maior crescimento desse mesmo ranking. E aí eu falei, opa, eu tenho um jogo, eu tenho planilhas de Excel que podem se tornar realmente algo que venda. E assim começou a Exact. Só que nesse momento, a Endeavor, quem conhece a Endeavor?
a Endeavor avaliou as 2 empresas que eu tinha feito os 2 cases, para entrar na Endeavor, e elas entraram. E a Endeavor falou assim, putz, isso que tu está fazendo pode ajudar um monte de gente. E a Endeavor falou, tu não quer fazer palestras e mentorar pela Endeavor? Eu falei, maravilhoso, claro que eu quero. E eu comecei a fazer isso. Só que começou a dar fila de espera de gente querendo implementar as planilhas. Só que as planilhas travavam, as planilhas me limitavam, eu não conseguia fazer um workflow, fluxo de atividades, eu não conseguia fazer coisas que iam me ajudar, cadências, automações. E eu falei, putz, eu preciso de um software. E eu não queria voltar a ser empreendedor. Então eu tentei de tudo, gente. Eu chamei o CEO do Pipedrive, que era o Ragnar Sass, ele veio no RD Summit, eu tinha as 2 maiores cases dele no Brasil, eu chamei ele para conversar, ele veio na VELE. Ele falou, cara, isso não é CRM, isso é Sales Engagement. Então eu descobri que tinha nome que eu estava fazendo, eu falei, tá, entendi. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais, e aquela fila de espera que tinha, as planilhas começaram a travar quando eu implementei. E aí, gente, eu estava num evento chamado RD Summit. E aí nesse evento, em 2014, eu estava na plateia, e um cara chamado Eric Santos, que era o CEO da RD, estava sendo entrevistado. Agora, desculpa a emoção, mas estava sendo entrevistado num programa chamado Man in Arena. E aí nesse programa, que era o Léo Cuba que estava entrevistando ele, que eu inclusive participei do podcast dele esses dias, e eu não sabia que era ele. Quando eu contei essa história, ele falou, sou eu. Eu falei, mentira. O Léo Cuba estava entrevistando o Eric, e o Eric começou a falar sobre tudo que a RD estava construindo, e eu falei, eu consigo me conectar nisso. Eu consigo aquelas minhas planilhas, se o cara já gerar, é melhor ainda. Aquilo pode acontecer de uma maneira melhor. E essa foto é real desse ano, desse evento. E, cara, basicamente, ele ainda pegou e eu estava na plateia, ele falou assim, quem aqui gostaria de crescer mais de 100%? Não vale a VELE. E aí era a gente, a VELE. Legal, eu fiquei super orgulhoso. Eu falei, cara, é muito engraçado. Um ponto bem fora, rapidinho. Eu tenho um grupo de amigos, de empreendedores em Floripa. E sempre que o Eric ia, eu ficava nervoso e eu não falava. Eu sou um cara que fala muito. Eu ficava quieto. Um amigo meu chamado Diogo, da Blue Ticket, falou assim, cara, tu fica muito nervoso quando o Eric está, né? Eu falei, não é que eu quero aprender um pouquinho. Então, assim, essa era a minha relação nesse momento. De fã mesmo, assim, declarado. No meu livro tem isso, nos podcasts tem isso. E, cara, depois que eu vi aquela palestra, ali eu decidi montar a Exact. Chamei o meu sócio, porque eu não sou um cara técnico de desenvolver ferramental, então eu chamei o Felipe Roman, que era um dos melhores caras de tecnologia que eu conhecia. E aí nessa época, vocês podem ver que o Felipe ainda tinha óculos, e eu usava o cabelo da Zacaria. E a gente abriu em 2015 a Exact. Esse ano, nós fomos a maior venda da história da RD. Aquele cara que estava no palco resolveu que ele queria comprar minha empresa, junto com o Bruno, Guise, com o Gui. E aí eles fizeram uma proposta, a gente estava negociando com outra empresa, e a gente foi a maior a aquisição da RD na história, por 51 milhões, mais o preço complementar, que se Deus quiser vai triplicar ou quadriplicar esse valor. Então assim, gente, o que eu queria dizer, não é aquele papo motivacional não, mas existem oportunidades. E eu estava num evento, vi a oportunidade, agarrei, em 8 anos isso aconteceu. E quando eles compraram a minha empresa, é porque a gente já tinha mais de 600 clientes em comum. Só para vocês terem uma ideia, o meu concorrente mais direto foi vendido também há esses tempos e divulgou 400 clientes dele. A gente tem 600 clientes só com a RD. São milhares de clientes da Exact, só com a RD são 600. E é a base mais satisfeita da Exact. Aqui tem cases de sucesso e etc. Então isso fez com que a gente entendesse, nós e RD, que 1 mais 1 podia dar 11. A gente pode ofertar algo melhor juntos para o mercado. Isso foi a base do que fez a gente fazer essa venda e a venda da forma que a gente fez. E hoje eu estou aqui, no palco que eu vi aquele cara, e por isso, de verdade é um sonho para mim. Obrigado por estarem sonhando comigo aqui, por estar fazendo parte desse sonho comigo, de verdade, tá? Quem me conhece sabe que eu sou um cara emotivo, mas tento controlar. Então assim, para mim está sendo bem difícil controlar a emoção nesse momento. Obrigado, gente, obrigado. Como final, gente, o terceiro ato, eu queria fazer um ato bem operacional. Porque são milhares de clientes e a gente estuda muito a nossa base. Eu queria trazer o que a gente viu e deu certo na maioria dos clientes. Então aquilo que eles estão fazendo e está dando resultado. Eu acredito muito no compartilhamento. Então eu queria fazer isso
e o que eu aprendi nessa trajetória. Primeira coisa, a gente é mais especializado na parte de prospecção e segmentação de clientes. Então eu vou estar mais focado nisso, tá? E não leiam como Exact necessariamente. Eu quero que vocês entendam isso como, para mim, ferramenta é meio. Processos, ferramentas e pessoas têm que vir combinadas para qualquer coisa funcionar dentro da empresa. Tá bom? Então, assim, eu divido a prospecção em 5 fases. A primeira é encontrar. Eu preciso encontrar quem eu preciso falar, a pessoa certa. Eu preciso botar no início da minha linha de produção plástico para tirar a garrafa plástica. Não adianta botar vidro e achar que vai sair garrafa plástica no final, que não vai. Tem gente que chama isso de ICP, cliente ideal de compra. Eu chamo como insumo correto. No outbound, o que é o outbound? É quando eu vou ligar ou mandar um e-mail ativamente. Eu posso fazer o lookalike. Eu pego quem eu já vendi e eu pego e espelho essa base numa base pública de clientes para eu trazer pessoas similares. É mais fácil eu vender para mercados onde eu já vendi, para número de funcionários, faturamento, que onde eu já vendi. Isso tende a funcionar melhor. A gente faz isso automático na ferramenta, mas você pode fazer isso de diversas maneiras. Existem várias ferramentas que podem te ajudar nisso. No inbound, dados aprofundados por suborigem. Entende a tua suborigem, gente. Porque assim, você faz inbound, o que interessa é a tua palavra-chave muitas vezes. É aquele conteúdo que está falando sobre um assunto específico. Eu lembro de um caso do Thiago Reis, que é um amigo, ele até deu depoimento no meu livro, onde, por exemplo, um dos conteúdos dele estava trazendo um cara que era um fluxo gigante que dava, acho que era 1% da venda. Por que continuar insistindo nesse conteúdo? Então, o que traz aquele conteúdo? Ele traz um cara que tem orçamento, que usa qual plataforma concorrente. Entenda o que cada conteúdo do inbound está te trazendo, para tu realmente entender se vale a pena e como vale a pena abordar. Número 2, conectar. Você descobriu quem você precisa, agora você precisa chegar no... As pessoas vendem para pessoas, não para empresas. Lembrem-se disso. Então, se você faz outbound, não adianta você ligar e dizer assim, eu quero falar com o responsável da área tal. O máximo que você vai receber é alguém dizendo assim, manda um e-mail para ele primeiro. Não vai funcionar. Você precisa saber o nome, você precisa saber o cargo. Mas mais que isso, o outbound, a gente estudou a base da Exact. E no mínimo, para você ter resultado, os teus prospectadores precisam estar fazendo 50, o que a gente chama de leads por dia. Leads é leads únicos trabalhados, ou seja, 50 empresas diferentes que ele tentou contato. No mínimo. Se não for fazer isso, não vai para o jogo. Você talvez não seja outbound teu jogo. Eu estou falando de estatística, tá, gente? Eu olhei a base, eu não estou olhando e dizendo para vocês o que eu acho. Eu estou só fazendo uma análise de um recorte da base da Exact, são milhares de clientes. Quando a gente fala de inbound, response time. A gente entendeu que os clientes da Exact que conseguem, o cara levantou a mão na RD, por exemplo, caiu na Exact. Os caras que ligam nos primeiros 20 minutos, eles conseguem ter 80% mais de conexão do que o restante. Até 20 minutos. Então essa foi a nossa análise. Depois desses 20 minutos vai caindo significativamente para 50, 30. Então a velocidade é a janela de atenção desse cara contigo. Ele sai da tua janela de atenção muito rápido. Então você tem que conseguir aproveitar a janela de atenção. Número 3. Você precisa engajar. Não adianta ligar para ele, chegar nele e ele querer desligar. Ou ele querer não te ouvir. Ou ele querer não ler teu e-mail. Então a gente precisa engajar. Quando a gente fala de outbound, derivação por mercado. Precisa, quando eu estou ligando para o mercado de ERP, por exemplo, eu preciso estar falando para ele que a TOTUS é minha cliente, Sankia, Senior, Cigan, que ele vai dar atenção, isso é prova social. Se eu estou ligando para alguém que está fazendo franquias, eu preciso contar para ele que a Priority começou com a Exact, que é uma empresa que eu tenho muito orgulho e que tu está aqui me emociona, tu, Daniel da Geographic, uma empresa que é a maior franqueadora de solução para quem é autista no Brasil. Solução, não solução qualquer, empregabilidade, levar o cara, eu tenho muito orgulho de ter na carteira. Eu preciso contar para ele. No inbound, derivação por suborigem. Gente, se ele procurou um tema específico, por que tu vai ligar e falar sobre outro tema? Ele já te disse o que ele quer ouvir. Então, por exemplo, eu estava falando com alguém no mercado logístico, que a pessoa estava me falando, por exemplo, que vai mudar toda a parte de impostos no ano que vem. Vamos dizer que você fez um e-book sobre isso. E o cara veio desse e-book e levantou a mão. Aí o teu pré-vendedor liga e começa a falar de outra coisa. Qual a chance de ser bom esse atendimento? Muito ruim. Precisa estar conectado às ferramentas de marketing, de inbound marketing, com a ferramenta de sales engagement. Para ela já abrir para o pré-vendedor e dizer assim, fala para ele que os custos vão mudar por causa disso, disso, disso e que a lei é essa.
E aí teu operador, quando ele fala isso, ele parece o cara mais técnico do mundo. Eu tenho um cliente de Exact que ele deixa a melhor informação do e-book para a mão do operador que vai ligar. Então ele faz todo o e-book, que ele tem uma tese que pouca gente vai ler o e-book. Então ele faz todo o e-book e lá ele bota para o operador e fala assim, inclusive tu procurou sobre treinamento, Harvard fala. Puta que pariu, o cara me ligou e falou que Harvard fala, eu vou falar com esse cara, pô. A gente tem que, o processo, a ferramenta, eles têm que responder um ao outro. Número 4, gente, interessar. Derivação. Uma das coisas que eu gosto não é spin na prática não, tá? Mas eu adapto spin, mas cria roteiros que sejam variáveis, que eles vão conseguindo ter uma fluidez, um fluxo. Quer ver bem rapidinho aqui, ó. Quem aqui é líder comercial, gerente comercial, diretor comercial, ou CEO, ou presidente da sua empresa? Quem aqui ainda faz reunião de venda de vez em quando? Quem aqui nessa reunião de venda, às vezes 5, 10 minutos, vai descobrir que, putz, vai ser muito difícil de fazer essa venda dificilmente vai sair. Quem aqui acha que essas 2 horas que você vai ficar com esse cliente, mais follow-up, podia ser melhor aproveitado para desenhar processo, contratar ferramenta, treinar vendedores, contratar vendedores ou qualquer coisa do tipo? Para todos vocês, Exact Sales, saindo daqui, vocês vão no meu stand, que tem uma ferramenta que vai fazer as perguntas, descobrir se vocês deveriam ou não estar nessa reunião. Esse é o meu spin. Qual de vocês? Não estou falando spin, mas essa é a minha trilha, é uma trilha. Eu tenho algumas trilhas dessa. Quem já atendeu a abordagem da Exact sabe que essa trilha, na prática, é o que eu pergunto. Qual de vocês? Para finalizar, gente, o 5º, vender. Prospectador também vende. Eu vejo muita equipe de prospecção que nunca viu uma reunião de venda. E sabe qual é o produto do prospectador? A reunião de venda. Se o teu prospectador não sabe o que vai acontecer na reunião de venda, ele não sabe vender o produto dele. Não é ele que vende o produto, é o vendedor. Ele vende a reunião de venda. Então você tem que fazer ele conhecer quem são teus vendedores, o que acontece na reunião de venda, por que é interessante a reunião de venda para ele. Ele tem essa função também. Tem gente que acha que prospectador é secretário do vendedor. Não é. Prospectador não é secretário do vendedor. Tem gente que acha que quanto mais reunião esse prospectador agendar, melhor ele é. Não é. Ele tem que agendar reunião boa, reunião engajada, reunião qualificada. Aí você tem conversão alta na ponta. Então cuidado para não cair achando que, não, então eu só faço uma ferramenta para fazer workflow, para fazer não sei o que, para ele agendar mais. Pode ser que você esteja fazendo, desculpa a expressão, mas merda em escala. Cuidado. Gente, eu queria agradecer vocês. Eu queria dizer que obrigado por terem feito parte de um momento muito especial na minha vida. E eu queria encerrar pedindo mais um favor para vocês. Primeiro, quem aqui acha que teve pelo menos uma coisa que eu falei aqui que dá para aplicar e tirar proveito na sua empresa, levanta a mão, por favor. Que coisa boa, esse é o meu maior NPS. Maior NPS, eu descobri isso, porque eu quero aqui gerar valor e não sair motivado. Vamos lá, fazer o quê? Não sei. Não é meu objetivo. Então, obrigado. Eu queria finalizar pedindo uma coisa, se eu consigo estar nesse palco, se eu conseguir vender a minha empresa, se eu conseguir fazer isso acontecer, porque foi processo, foi ferramenta, mas sobretudo, foi pessoas, não é da boca para fora, quem me conhece sabe. Eu queria pedir, porque a minha equipe está aqui, a minha equipe está lá em casa também, eu queria pedir como forma de agradecimento ao meu sócio, aos meus mentores, Hélio Azevedo, Daphne, uma salva de palmas para eles também junto, por favor. Nesse QR Code, quem quiser, você vai responder algumas perguntas e eu vou fazer um conteúdo direcionado para o tipo de empresa que você tem, dando algumas dicas. Então é só baixar, responder as perguntas que isso vai acontecer. Eu vou estar no stand da Exact, por quem quiser ir lá conversar, vai ser um prazer. Eu espero que esse evento seja incrível para vocês e obrigado por terem feito parte desse momento comigo. Foi um prazer, gente. Brigadão, valeu!